Olá, pessoal, seja bem-vindo à nossa primeira aula sobre a LGPD. Meu objetivo aqui é que você tenha um conhecimento prévio da lei, bem como prepará-la a utilizar a lei no mercado de trabalho ou para concurso público, certo? Mas eu quero que você tenha um primeiro contato com a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Sem delongas, quero convidar você a olhar a lei comigo. Vamos lá. Bom, aí, para você que não é da área jurídica, eu estou no site do Planalto, é onde a gente consegue ver a LGPD, bem como outras leis. O site do Planalto é o site do nosso Congresso Nacional. Lá você bota no Google e você vai ter as leis atuais, certo? Bom, aí está na sua tela a Lei 13.709, a Lei Geral de Proteção de Dados. O artigo 1º já diz para nós o seguinte: esta lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado. Primeira questão que aqui eu chamo a atenção e paro para explicar para você é: quando a lei diz sobre o tratamento de dados pessoais, um macete que eu te dou aqui, uma dica que eu te dou é: quando você desconhecer alguma nomenclatura aqui da lei, ou quando você tiver dúvida sobre alguma nomenclatura aqui da lei, tratamento, sobre o que é dado pessoal, sobre o que é o controlador, o operador, você vai lá no artigo 5º. Olha lá, deixa eu botar na sua tela aí. O artigo 5º vai traçar para nós o que a lei considera. Olha lá, ó, dado pessoal. Dado pessoal é informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável. Então, pessoal, o que você tem que ter cuidado aqui? O que é dado pessoal? Dado pessoal é qualquer informação relacionada a uma pessoa. E essa pessoa não é pessoa jurídica, não, é pessoa natural, que através desses dados está identificada, ali está claro nos dados, ou identificável. Se você juntar um dado com outro dado, você consegue identificar a pessoa. Você pega o número de um RG, você pega o primeiro nome, você tem a identificação dessa pessoa quase que completa, certo? Então, isso é dado pessoal. O artigo 1º também fala da palavra tratamento. E é isso que eu quero, num primeiro momento aqui, falar para você. O inciso 10, aqui do artigo 5º, vai dizer para nós, olha ali, ó, tratamento. Toda operação realizada com dados pessoais, com os que se referem a agora os verbos que vão denotar o que é tratamento para a LGPD, para a Lei Geral de Proteção de Dados. Tem muita gente que diz: não, esta lei não serve para a minha empresa, ou esta lei não pega a minha empresa porque eu não faço tratamento de dados. Cuidado! Aqui, conforme nós vamos ver na lei, o que é o tratamento de dados. Já vimos dados pessoais, de pessoa natural, identificada ou identificável. Agora vamos ver o que é tratamento. Olha ali comigo. Tratamento, toda operação realizada com dados pessoais com os que se referem. Olha agora, começa a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, eliminação, avaliação, controle da informação, modificação, comunicação,
transferência, difusão ou extração. Então, se a sua empresa ela faz uma dessas formas de tratamento, uma dessas ações que nós lemos aqui, você sim faz tratamento de dados. Eu tinha um cliente que disse para mim: não, eu não faço tratamento de dados. Eu simplesmente tenho um arquivo lá que eu aluguei para um outro prestador de serviço e eu tenho numa salinha lá esse banco de dados dele. Mas eu não tenho nada a ver com aqueles dados. Aí eu perguntei para esse meu cliente: olha só, você não está arquivando esses dados? Sim. Então, temos aí um tratamento de dados. Segundo, você tem acesso a esses dados? Aí ele parou e pensou e disse: ah, eu tenho acesso. Bom, então agora nós vamos diferenciar para ver se você, para fins da LGPD, é o controlador ou o operador desses dados. Aí, onde é que eu vou? Conforme eu expliquei para você, você vai aí no artigo 5º da LGPD, que vai diferenciar o quê? Na sua tela aqui. Primeiro, quem é o titular dos dados? Diz ali, ó, titular, pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de tratamento. Então, pessoal, a primeira figura que nós temos aí na LGPD é o titular. É o dono dos dados. Segunda figura importante na LGPD aqui, ó. Olha comigo ali. É o controlador na sua tela. Controlador é pessoa natural ou jurídica. Então, tanto faz se você presta de forma individual o serviço ou se é a sua empresa que presta o serviço. Continuando ali. Pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado. Agora, a quem compete as decisões referentes ao tratamento dos dados pessoais. Voltando à história do meu cliente lá. Ele já viu que ele se enquadrava no tratamento de dados. Agora, para fins da LGPD, a gente só queria determinar se ele era o controlador ou o operador. Eu perguntei para ele: olha, você tem a senha desse banco de dados? Você pode tomar decisões em relação a esse banco de dados? A sua competência é tomar as decisões referentes a esse banco de dados? E ele falou: se precisar fazer alguma manutenção ou alguma extração de dados, sou eu que faço, eu que tomo as decisões. Bom, então, para fins da LGPD, ele já percebeu, esse meu cliente, que ele fazia o tratamento de dados, porque, além de outras ações, a principal, ele tinha o arquivamento dos dados, através do arquivo físico do banco de dados ali, no seu escritório. Segundo, eu demonstrei para ele que ele era o controlador desses dados. Tá, Rodrigo, mas olha só. Temos o titular dos dados, que é a pessoa natural a quem se refere os dados pessoais, que são objeto de tratamento. Nós temos o controlador, então, que é aquele que pode ser uma pessoa natural ou pode ser uma empresa, uma pessoa jurídica de direito público ou de direito privado. A esfera pública também tem que respeitar a LGPD? Sim, você está vendo aqui. Então, se a pessoa faz tratamento de dados e ela o que decide o que vai fazer com esses dados, ela é o controlador. Outra pessoa que eu quero mostrar para você, outra parte importante aqui na LGPD, que eu quero mostrar para você, é o operador. Olha aí na sua tela. Operador, pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado
que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador. Então, o que eu quero dizer para você? Se a pessoa ela presta serviços, se a pessoa é uma empresa que coleta dados e faz tratamento de dados, e esta pessoa ela toma decisões o que fazer com os dados, ela é a controladora. Tá, Rodrigo, e se tem uma outra pessoa que trabalha dentro da empresa, no qual tem acesso a esses dados, no qual trabalha utilizando os dados, mas não decide nada o que vai fazer com os dados. Ela só obedece ordens do seu chefe. Ela só obedece em ordens do controlador. Ela é essa segunda figura que a gente viu agora. Ela é o operador. Ou seja, ela é uma pessoa natural que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador. Então, nesse primeiro momento, eu quero mostrar para você essa situação. Primeiro, nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. A LGPD, agora você tem condições de ver comigo. Olha aí, a LGPD, o artigo 1º diz: esta lei dispõe sobre o tratamento de dados. Opa, você já sabe o que é tratamento de dados. E quando nós falamos em dados, você já sabe também que nós temos a figura do titular, que é a pessoa natural a que se refere esses dados, ou seja, o dono dos dados. A gente sabe também, desse primeiro momento da nossa aula aqui, que nós temos o controlador, e esse controlador pode ser pessoa natural ou jurídica, ou seja, pode ser pessoa física ou pessoa jurídica, uma empresa que faz o tratamento dos dados. E por que ele é chamado de controlador? Porque ele é que decide, é ele que tem a competência da tomada das decisões do que fazer com esses dados. E se tem mais alguém trabalhando nessa empresa, e se tem mais alguém trabalhando para o controlador, nós vamos chamar esse de operador. Este operador é aquele que vai trabalhar acessando os dados, mas ele não decide nada o que fazer referente a esses dados. Ele vai respeitar as ordens do controlador. Então, nós temos o titular dos dados, nós temos o controlador, nós temos o operador. Aqui, pessoal, mais uma... Para a gente acabar esse primeiro momento que eu quero falar com você sobre a LGPD, quero demonstrar para você quais são os fundamentos aqui da LGPD. Qual é o objetivo, aquilo que vai fundamentar a nossa lei. O artigo 2º vai disciplinar para nós ali, ó, na sua tela aí. A disciplina da proteção de dados pessoais tem como fundamento, primeiro, respeito à privacidade. Respeito à privacidade. Quando nós falamos em privacidade, interessante nós termos conhecimento. Você que está estudando para concurso ou você que não é da área jurídica, toda lei tem que respeitar a lei maior do nosso país, do ordenamento jurídico brasileiro, que é a Constituição Federal. A Constituição Federal vai traçar para nós, lá no artigo 5º, quais são os direitos e garantias fundamentais. De quem? Minha, de todo o cidadão, certo? De todo o brasileiro. Então, o artigo 5º vai dizer para nós, lá no inciso 10º, que é interessante, está na sua tela aí, ó. Inciso 10º, aqui, ó. São invioláveis, é a Constituição agora, tá, pessoal? São invioláveis, ou seja, não se pode violar
a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação. Ou seja, a lei maior do nosso país já disciplina que a privacidade, que a intimidade são invioláveis. Não se pode violar. Aí agora vem a Lei Geral de Proteção de Dados e fala especificadamente para essa situação, ou seja, dos meios digitais, dos dados em meios digitais. Vamos voltar lá para a nossa lei e finalizar esse nosso primeiro momento falando lá dos fundamentos. Então, diz respeito à privacidade, à autodeterminação informativa, liberdade de expressão, de informação, de comunicação, de opinião, o desenvolvimento econômico, tecnológico e a inovação, a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor, os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, a dignidade e o exercício da cidadania pelas pessoas naturais. Então, aqui a lei quer traçar para nós quais são os seus fundamentos. É sobre aquelas pedras fundamentais no qual toda a lei vai transitar. Certo? Então, nesse primeiro momento, eu quis mostrar para você a que serve a LGPD, o que quer dizer tratamento de dados, quem é o titular dos dados, quem é o controlador, quem é o operador. E, por fim, mostrei para você quais são os fundamentos. Vou parar por aqui, voltamos num segundo momento, disciplinando e demonstrando de forma clara a continuidade da LGPD. Gostou? Dá um like aí. Achou legal? Compartilha com os amigos. Um abraço.